Todas as pessoas têm uma caminhada com Deus. E cada caminhada é diferente. Uma pessoa tem uma caminhada, outra pessoa tem outra caminhada. E às vezes nós olhamos para uma pessoa e pensamos que esta pessoa foi sempre assim, esta pessoa já era crente desde que nasceu, já foi sempre assim. Mas não é normalmente, ou nunca é assim. Então, hoje nós vamos falar aqui com a pastora Dora e vamos saber então qual é a caminhada de Dora. Olá, Dora, como é que está? Bem, obrigada, Bispa. Ah, bem, né? Então, você nasceu onde? Benavente. E isto é Portugal, certo? Sim, sim. Sim. Então, como que era quando você era criança? Tinha uma grande família, irmãos? Como que era a vida? Tenho 11 irmãos, 11 irmãos. sou a mais nova, A mais nova? Ok. Então, a diferença entre a mais nova e a mais velha é quantos anos? 20 anos. 20 anos. É uma geração. Sentia que você tinha muitos pais, muitas mães, ou? Não, Não. não, E era o mais nova, mais mimada? também não. Também não. Não Não posso. havia tempo para mimos porque os pais trabalhavam bastante Sim. e a gente tinha que lutar pela vida. Sim, eram muitos irmãos, né? Então não era muito fácil quando você era criança lá em casa? Ou... Nunca nos faltou nada, mas a minha mãe e o meu pai tinham que trabalhar bastante. Então vocês ficavam mais sozinhas assim em casa também ou não? Que a irmã mais velha, nós somos 6 rapazes, Sim. 5 raparigas. Ok. Ficávamos mais entregue à irmã mais velha. A mais velha, que era quase uma segunda mãe. Sim. Sentia também que era estilo segunda mãe ou não? Não, não. Não, sentia mesmo, isto é a irmã? A irmã, Pronto, certo. mas tu não és a minha mãe. Certo. Vinha, às vezes dizia isto ou não? Não, não. Não, pronto, Não. tinha um respeitinho assim, pronto. Já desde que nasceu, claro, a última. Então vocês acreditavam em Deus? Era católica? Era alguma coisa? No lar dos meus pais nunca se falou assim em Deus. Nem nada? Não. Fomos habituados a respeitar Deus, mas nunca fomos levados para ir a alguma igreja. Sim, então nunca foram nem à católica, nem Não, nada? não. Pronto. Então, depois então, como que era a sua caminhada? Né? Ia à escola, né? Pronto, ia fazer as coisas todas. Como que então tiveste contacto com Deus? O que é que aconteceu? Então, lá por volta dos 20 anos, conheci o meu marido atual, Sim. lá após 18. Quem é seu marido? É o Bispo Hernandes da Madeira. Luís Fernandes de Madeira, né? É o nome sim. completo dele, né? Não, Bispo Hernandes. Mas é da Madeira porque a Ponta Sim. Dora vem da Madeira. Pronto. Certo. A minha sogra, que era muito católica. Sim. ah, Então, quando conheceu o seu marido, ele não era crente ainda? Não, Não, não pronto. éramos crentes. Também não era nada? Nada, não. A mãe dele ensinou eles a seguir a católica, Sim. mas ele não frequentava a igreja. Pronto. Só quando, uma vez que houve um casamento, um batizado, isso assim como é habitual em Portugal. Ok. Depois conheci a minha sogra, ela falava-me de Deus, mas da católica. Ok. Mas eu nunca liguei. Sim. Mas sei Deixa lá. ela falar. Pronto. Deixa ela falar. Sim, é um respeitinho. Há pessoas que acreditam, mas isso não tem a ver comigo. Sim. Mas depois lá está para agradar a sogra, não é? Sim. Pois, tem que ser, né? Não pode ter essas Era a guerras única logo. nora, era a única nora, tive que agradar nesse aspecto, na brincadeira, não é? Fui à Igreja Católica, Sim. uma vez, talvez ou duas só, a uma missa. Depois também Foi com levou- ela, mas também com o ela. Hernandes ou não? Foi Não, só com ela. Só E- para não, criar meu marido, laços. não, e com ele também foi. Sim. Depois levou-me a Fátima, também Sim. para conhecer uma vez ou duas. O que achou quando ia a Fátima assim? Não achei nada. Nada? Achou, pronto, isso não tem Foi nada a mesmo ver só comigo. para agradar. Sim. Vou ali, pronto, ela vai ficar contente? Sim, Ela foi ficou mesmo. contente? Sim. Ficou Porque com a pensava ideia que estava a pôr agora... o bichinho cá na nora. não, minha nora, ela vai ficar agora religiosa. Certo. Também depois foi ela também que me levou para o ocultismo. Porque Também? Também. Então Levou-me lá em tudo. casa nem falava de Deus, mas também não estava envolvida em outras Nada, coisas assim? Não, os meus pais nunca nos levaram para esses caminhos. Nem- Nem sequer se falava. Pronto. Nem tínhamos conhecimento que nem isso tinha conhecimento. Sim, que isso existia. Foi tudo através da minha sogra Ok. e do meu atual marido. Ok. Fomos, mas aquilo que cada vez que a minha sogra procurava o ocultismo, as coisas pioravam. O que é que ela fazia quando ia lá? Você soube ou não? Não, Ou- não, não. Ou por que é que ela ia lá? Por causa de problemas financeiros, Sim. que eles eram empresários, e também por problemas de saúde Então, e você- familiares. Familiares também. Pronto. Então, você ia lá junto uma vez com ela ou não? Acompanhava, mas nunca assistia ao que ela ia lá pedir, ou isso assim. Sabia qual eram os temas, mas nunca frequentei as reuniões que ela tinha. Também fui uma vez a uma consulta dessas, Sim. só uma vez, porque também achei que aquilo era... eu não entrava naqueles caminhos, Sim. pronto. E as coisas iam de mal a pior, ao ponto de ficar tudo mesmo negro.
Isto, na lado dela. Então lado viu a sogra fazer essas coisas todas? Sim, e as coisas iam cada vez a pior. Então, sendo sido lá de fora, porque não acredita nem em Deus nessas coisas, pronto, isto para os outros não é para mim, dava esta associação, quer dizer, ela está a ir ali, no final, parece que não resolve, nisso não faz Sim, nada. sim, e era mesmo. Sim, não Cada vez resolve. pior. Sim. E pronto. Nem falava ela, então isto não está a resolver, né? Não, que era para não desagradar. Pois, pois. E havia uma senhora da igreja que falava muita vez de Jesus, mas ela dizia a essa senhora, eu acredito em Deus, também tenho uma Bíblia. Uma senhora já era da igreja evangélica. Sim. E quando ela viu que as coisas estavam mesmo a ir ao fundo, Sim. a minha sogra então agarrou-se àquilo que ela dizia e trouxe a minha sogra à Então, igreja Maná. essa Essa senhora, senhora, né? Não que sei era se crente. Sim, ok. Levou a sua sogra para a igreja porque era uma última coisa. Sim, mas já há muitos anos que ela andava a desafiar a minha sogra para vir Há para a muitos igreja. anos? Sim. Ok. Então Já há era uma muito, pessoa bastante bem tempo. persistente. Sim, sim, sim. Pronto. Só que a minha sogra nunca dizia não, porque eu ando na igreja católica Sim. e pronto. Mas quando as coisas caíram todas mesmo ao fundo, Sim. ela então deixou que essa tal senhora trouxesse a minha sogra à igreja Maná. Pronto, então aí foi, então pronto, olha, já que isto não está fim, vamos lá ver o que é que vai dar. Sim, foi mesmo isso. Pronto. Então a minha sogra gostou, entregou a vida Ela a foi lá Jesus. sozinha? Foi com essa senhora. Com essa senhora só? Sim. Pronto. Depois levou as filhas, levou o meu atual marido. Então, o seu marido tem quantos irmãos? São Ou irmãs? quatro. São quatro, ok. Sim. É ele e depois três? Mais 3 raparigas. Ok, então primeiro ela levou as filhas todas? Sim, 2. Sim. Depois levou o meu marido. Em espaço ali de 3 semanitas, ela conseguiu levar a família toda. E alguma coisa mudou na vida dela ou não? Sim. O que é que viu? Vi uma transformação muito grande em relação à família, Sim. em relação à saúde e libertação do ocultismo. Então, como é que viu isso? Com o continuar do tempo que ela servia a Deus, a gente via muitas melhoras na vida dela. Então via, por exemplo, ela estava doente assim e depois ficava... Sim. Ao ponto de querer pôr fim à vida. Ah, é? E depois ter estava alegria. mesmo assim, Sim, sim. Depois querer viver, servir a Deus. Isso sim. Pronto, então era coisa mesmo grave mesmo. Sim. Então, via transformação na vida dela, né? E então, depois então, o que é que aconteceu? Porque pronto, ela foi, as filhas foram, o seu marido foi. Pronto, depois começou a guerra entre mim e eles. Porquê? Não, você não quis ir. Porque eu comecei a dizer, a tua mãe levou-me à católica, a tua mãe levou-me ao ocultismo, a tua mãe levou-me a tudo, e agora quero-me levar para outra igreja. Isto é tudo gente tonta. Sim, o que é que era no final, né? Pronto, já foi a todas, mas esta não vou. Sim, porque isto talvez vá lá, espaço de 2 anos que andamos nesta guerra, né? Depois, quando ela se converteu, foi espaço de 1 mês e também me converti, mas andou ali com guerras à porta da igreja. Como que eram essas guerras à porta da igreja, então? Eles tentavam que eu entrasse dentro da igreja e eu puxava-me para fora. Então, vinha lá junto? Vinha junto. O seu marido, a sogra? Sim. As irmãs também, não? Não. Pronto, era só... Elas talvez chegassem mais cedo ou depois, não sei. Isso já não me lembro. Sim, então... Sei que o meu marido dizia, não entra nada, que isto é tudo gente tonta, a tua mãe é maluca, tu estás pelo mesmo caminho. Então já não querias agradar a tua sogra? Ali já não. Aí já não. É estranha, né? Estranha, né? Antes não, vou à católica, vou à Fátima, vou ao oculto, isto tudo ponto para agradar. Aí não, já não se importava de agradar a sogra, porque ainda não era casada. Não, namorávamos ainda. Então, estava um risco, né? Sim. Sei que depois entrei, mas pronto. Na primeira vez logo entrou? Sim, entrei, mas houve luta. Pronto. Entrei... Quantos minutos lá fora? Ai, não sei, talvez uns bons minutos. Sim, entra, pá, entra. Sim. Foi mesmo esse estilo. Pronto. E depois vai para dentro com uma cara provavelmente toda feliz, né? Sim. Com uma cara toda feliz. Não, ao contrário. Ser fogo, não. Tudo ao contrário. Assisti ao culto e... Achou alguma coisa? Vi que era diferente, mas sou sincera, não recebi Jesus nesse dia, mas não recebi. Sim, foi Fiz mais tudo. à frente, porque pronto, ok, Ok, tem que ir lá é para frente, ir, isso é para serve. fazer, já que eu estou aqui, é para ir para... Mas dizer-lhe, olha, vai à frente, ele disse, olha, é agora. Não, não sei se foi o meu marido, se foi a minha sogra, disseram, agora é a altura que tu deves lá ir à frente, ok, eu vou. Ok, é para agora fazer isso, pronto, vou lá à Sim, frente, sim. pronto. Depois, pronto, ficámos na igreja. Não sentiu nada? Não. Pronto. O encontro com Deus foi depois mais tarde. Sim. Então, depois, a partir daí, começou a ir à igreja ou depois Sim, dizia, olha, já foi uma vez, já chega? Não, depois fui à igreja, gostei de lá ter ido, comecei a ir às sextas e aos domingos. Ainda, quer dizer, na verdade, ainda não tinha entregue a vida a Jesus aí? Não, fiz só por fazer. Sim, mas já, pelo menos, ainda já gostava mais ou menos? Sim. Já não era assim tão mal? Gostei das músicas, gostei da palavra, isso assim, pronto.
Você tinha quantos anos aí? 20 e quatro? Tinha 20, 20 assim, pronto. 19, Você 20 falou anos. isso a seus irmãos ou a família ou não? Sim, sim. Eles não falaram, então agora vais à igreja? Não, mas só o que eles acharam, isto é tudo gente tonta. Sim. Ela vai a todos os caminhos que a sogra leva. Pois é. Deixa Mas a mais andar. nova, então, agora vamos. Vais aonde? Vais a Fátima, tu vais. Agora vais aonde? Agora vais a Maná, então. Eles viram diferente porque eu sempre gostei de futebol. Ah, sim. Eu Pois, eu sempre fui lembro uma uma Maria história desta, sim. Sempre fui Maria Rapaz. Sim, eu já estava a pensar que a dor era assim toda cor-de-rosa, com lacinhas e Não, vestinhas era e coisa tudo, assim. não, é tudo o contrário. Gostava muito de futebol, era fanática pelo Benfica. Fanática, mesmo fanática. Era a minha idolatria, era o Sim. Benfica. Era o Benfica, né? Sim. Pronto. Eu via um jogo de futebol, se o Benfica ganhasse, eu ficava feliz. Sim. Se o Benfica perdesse, eu chorava. Chorava mesmo. E ninguém podia falar comigo. Pronto. Se eu saísse do quarto contente, ok, ela está bem disposta, o clube dela ganhou. Se eu saísse a chorar ou isso assim, ninguém podia falar. Pronto. Aí, correu mal, pronto. Qua- Quanto tempo demorava esse choro? Dependia. Depois, quando eles viram que eu, em vez, não ligava tanto ao futebol, Sim. Também jogava futebol ou não? jogava. Também jogava. No Jogava Alca- bem. Há quem diga que sim. Sim. Pronto. Era no Alcatrão, joelhos todos esfolados, cotovelos todos esfolados. Pronto. Mas era, Não tem uma foto disso, faz não? não havia máquina Não havia fotográfica. máquina fotográfica, é outras épocas. E depois viram a transformação quando eu comecei a trocar o futebol pela Bíblia. Ok. Pois aí, então era uma coisa séria. Sim. Pronto. Tive amigas que sabiam quando iam, por exemplo, nós antigamente, à sexta-feira juntávamos as amigas, né, Sim. de infância, na casa da minha mãe, íamos àqueles balharicos Sim. normais, e elas viam que quando chegavam, eu já não estava a ouvir o relato da bola, mas sim estava a ler a Bíblia ou um livro. Ok. E viram aí que havia uma transformação na minha vida. Pois. Depois eu falei de Jesus, ganhei, Sim. muita gente para Então, mas Jesus. quer dizer, antes ainda tinha entregue a ver Jesus, né? Como é que foi então isso? Foi num aconselhamento. Foi no aconselhamento. Então, já tinha Eu ido à conheci- igreja? Já tinha ido à igreja quanto tempo antes de entregar a vida a Jesus, na verdade? Não sei dizer, mas já talvez uns 2, 3 meses ou 4. 2, 3 meses. E depois Sim. foi fazer uma consulta, então? Uma consulta Sim. pastoral, Por quê? porque necessitava de libertar o perdão. Ah, ok. Alguém lhe falou que tinha que perdoar ou não? Sim, foi aí porque quando eu fui ao aconselhamento, a pastora que me aconselhou, Sim, pouco ou nada que falei, porque eu não queria falar sobre o assunto, sim. ela só disse que eu tinha que perdoar. Então, mas por que é que foi a consulta? Porque disseram que eu precisava de uma consulta porque eu tinha o meu coração magoado em relação a 2 pessoas de família. Então, por que é que eu dizia isso? Porque andava em guerra com estas pessoas ou Não que eu nunca fui de guerras, mas não falava. não falava? Pronto. Então, quem era o seu marido que diz ou alguém que diz? Olha, Sim, precisas? o meu marido e a minha sogra Sim. diziam que eu tinha que perdoar. Pronto. Porque E, tá- e foste logo a fazer a consulta ou estava a dizer, não, eu não tenho nada Não, contra fui, eles? fui com facilidade. Sim. Fui. Reconheceu que, na verdade, tinha que resolver este assunto. Sim, sim. Pronto. Então, foi lá e depois? Falaram-me do amor de Deus, do poder do perdão. Foi aí que depois que eu vi que havia Deus. E depois eu tive o meu tempo para conseguir perdoar. Demorou muito tempo, talvez Então, foi uns... nesta consulta, aí, então, explicar o amor de Deus, então, aí, na verdade, Foi aí que eu conheci Jesus. Sim. Aí Foi tiveste nesse encontro. dia que eu tive o encontro com Deus. pronto, aqui foi verdadeiro mesmo do coração. Sim, Eu porque- preciso de Deus mesmo, Ele é mesmo amor. Pronto, Porque tocou cá dentro. sim. Era um Foi assunto aí. já, pronto. Sim, sim. De lá, posso dizer que estava a mexer na ferida. Ok, sim. É isso. Tanto... Lá, então, fez a oração de perdão ou não? Sim, sim. Mesmo lá? Sim, depois houve várias consultas pastorais, né? Conforme eu ia precisando, iam-me aconselhando, isso assim. Eu posso dizer que talvez só libertei o perdão a essas pessoas, talvez uns 2 ou 3 anos depois de ser crente. Aí estava Foi muito difícil. profundo, pois, foi muito difícil. Sim, foi. Pronto, mas venceu. Sim. Sim. Hoje Senão posso hoje falar- não estava assim. Sim, tanto hoje falo com as pessoas sem Sim. ter mágoa, isso assim. Sim. Então, quer dizer, aí conheceu Jesus, então começou, quer dizer, aí tiveste encontro completo, né? Então, aí, na verdade, foi a partir daí que mudou mesmo, que começou a ler mais a Bíblia, esta parte toda? Sim, sim, sim. Porque até agora ia mais por, pronto, agradar o futuro só- marido, sim, né? sim. A sogra, pronto, tem que ser, ok, faço a minha parte, pronto. Sim, Então, aí houve essa transformação na vida. sim. Mas demorou, mas pronto, mas consegui. Então, depois, então, começou a evangelizar. Sim. E, Eu falei de Jesus à família, uns acreditaram, outros não acreditaram. Depois veio o casamento, sim. não aceitaram o casamento na Igreja Maná.
Quer dizer, é assim meio estranho, né? Então, não, temos que respeitar Deus, está tudo certo e tal, cada pessoa pode escolher, mas depois, em certos momentos, não. Pois. Depois marcámos Então, tive o casamento na igreja? Sim, Maná. Mas Já. não. Então, não toda a gente vem? Ou... A minha família disse que não vinha ao casamento. Sim. A família Mas- toda? Sim, praticamente toda. Pois. Eu E marquei- os seus pais, quer dizer, tens irmãos e os pais e toda tinha a mesma opinião? Sim, sim, ninguém aceitou muito bem o casamento na Igreja Maná. Contar isto agora, isto dá quase uma telenovela. No final tem uma grande história. De repente vamos fazer mais do que um programa. Era isto que eu não queria falar. Então, o meu casamento foi um casamento de vontade minha e do meu marido, Sim, mas as famílias estavam tudo comigo, pronto. Sim, Eu estava sabe. magoada com a família da Sim. parte do meu marido. Ok. O meu casamento, a minha família juntou-se num restaurante, sim. a família do meu marido foi para outro restaurante. Ok. Eu era a noiva, Sim. tanto ia para um restaurante, Sim. depois ia para outro restaurante. Saltava de uma para outra, pronto, Sim. estou aqui outra vez. Sim. Mas no dia do Porque a sua família estava contra outra família, não queria nem Não, era encontrar-se. eu. Ah, Era eu. não queria os dois juntos? Não, estava ofendida com a sua família. Estava ofendida com a família da parte do meu marido. Pronto, e depois de casar? Depois de casar foi o desejo de servir a Deus. Sim. Tinha logo esse desejo? Sim, porque nós fomos lá para um grupo familiar, Uhum. víamos o líder a falar, Sim. a nos ensinar a evangelizar Sim. e nós aceitámos aquilo com facilidade. Uhum. Um ano depois de a gente estar na igreja, convertidos, né? Recebemos Jesus, ao fim do ano casámos-nos Sim. e demos a nossa casa logo para um grupo familiar. Ok. Depois tivemos lá um líder por pouco tempo, Uhum. tirámos o curso e ficámos os próprios líderes no grupo familiar da grupo nossa familiar. casa. Então, a partir daí, começar a servir a Deus. Sim, Então, ficou com esse desejo de servir mais, é isso? sim, sim, sim. Depois foi a nossa caminhada, ao fim de mais de 2 anos para a frente, Sim. ao fim de estarmos casados 3 anos, fomos convidados de vir trabalhar para o Ministério, Sim. para a Igreja de Vila Franca de Xira. E qual era a vossa reação? Aceitámos bem. Já estava à espera? Não estava à espera? Ou... É assim, a gente, ouvindo o pastor pregar, né? O desejo da Sim. gente fazer discípulos, isso assim, sabia, éramos fiéis, Sim. a gente passava o domingo todo na igreja, Sim. Como que era o domingo, então? o domingo entrávamos aí às 7h30 na igreja, saímos às 10, 11 da noite da igreja. Ok. O que é que fazia durante esta época toda? Muita intercessão. Muita intercessão? E tinha reunião, quantas reuniões é que tinha? Tínhamos 2 reuniões, uma de manhã Sim. e uma à tarde. Então, neste outro tempo, fazia A gente fazia muito jejum na igreja, entre uma reunião e outra. Ok. Depois terminava a reunião da tarde, Sim. nós íamos ajudar o pastor Ok. em várias coisas, depois o pastor aconselhava, isso assim falava de certas coisas que tinham decorrido durante a Sim. reunião e passava para nós Sim. e para outros irmãos que também eram fiéis. Então, tinha lá uma quantidade de pessoas que estavam a servir a Deus assim, Sim, né? éramos lá os diáconos, não era? E ficávamos, não era aquele que terminou a reunião, vamos embora. Sim. A gente ficava sempre mais tempo. Pronto. E Então, havia muita intercessão nessa altura, o desejo de servir a Deus, porque como era uma igreja mais virada para essa Sim. parte, e a gente estava muito tempo dentro da igreja a orar. sim, estava mesmo o domingo todo na igreja. Era. Pronto. Então, quando foram chamadas, pronto, ficaram contentes. Sim, já estávamos habituados. Sim, já. A não pronto. ser durante a semana que a gente trabalhava, Sim. mas Por que é que trabalhava fora? eu não trabalhava, porque eu, quando fiquei grávida, o meu Sim. marido era pasteleiro, como Sim. tinha uma vida estável, eu fiquei em casa a tomar conta dos Ok. filhos. Então, e domingo toda a gente ia para a igreja. Sim. Pronto. Filhos e tudo. E tudo lá, pronto. Ok. E sábados. E sábados também, pronto. E pronto, essa é a semana toda. Começaram a trabalhar a tempo integral, então? Sim. E depois como que foi? Ficaram lá em Vila Franca ou foi para outro lado? Ou... Tivemos em Vila Franca depois a trabalhar a tempo integral, talvez uns 6 meses ou 7. Ok, O máximo, não chegou a um ano. sim. Depois fomos convidados para ir pastorear a igreja de Ponte Sor. Da Ponte Sor, estivemos lá. Ok. Tivemos lá 9 meses. Uhum. Depois dessa igreja fomos convidados a vir para Almada. Ok. Tivemos em Almada 19 meses, não chegou a 2 anos. Como que foi esta mudança assim? Foi fácil, Sim. foi Quer sempre dizer, tudo fácil. Foi sempre muito fácil. Ficaram mesmo a viver onde que estava a viver? Ou mudava de casa também? Não mudávamos mesmo de Ok. casa. Sim, então quando era Ponte Sor, foram mesmo viver Tinha para esse casa lado? pastoral, Ok. estávamos Sim. lá. Depois de lá viemos para a Almada. Sim, então ficaram mesmo lá em Almada também. Sim. Pronto. Tiveram lá, pronto, 19 meses ou qualquer 19 coisa assim. meses mais ou menos. E depois?
Depois de Almada, fomos convidados para ir para a Madeira. Você gostou da ideia? Também trocámos em 3 dias. Nem tive Em tempo de 3 pensar. Quando fomos chamados para ir falar com o apóstolo, disseram, olha, vocês estão convidados para ir para a Madeira, querem ir? Sim. Nós estávamos habituados a dizer que sim a tudo. Sim. Em 3 dias fomos para a Madeira. E pronto, foi uma viagem... Tudo para dentro do contentor e vamos embora. E vamos para Moura. Quer dizer, foi assim quer dizer, não dá tempo nem para pensar mais nada, né? Não, fizemos a mudança Então, rápida. como foi essa viagem? Foi boa. Era para ser 1 ano. Sim. E já falaram que era para ser 1 ano. Para ser 1 ano já passaram 20 anos. Agora não sei se é bom ou se é mau. Eu acho que é bom, né? Não voltar, então quer dizer, está lá, pô. Então, agora também está a pastorear uma igreja, né? Agora Sim. na Madeira tem quantas igrejas? 3. Tem 3 igrejas, né? A igreja, vai lá que se diga que é a igreja-mãe, é no Funchal. Sim. Depois a segunda igreja foi aberta, onde eu estou, na Estrela, na Calheta. E abrimos a terceira agora há uns 3 anos, em Machico. Então, a Dora sempre gostava de falar também, quando é grupo familiar, gostava de dar a palavra e isso tudo? Ou? Grupo familiar, sim. Por quê? Porque era mais pequenino, era mais à vontade. Sim. É como que nós estamos a falar. Sim, Bom, sim. mais à vontade. Bom. E depois, para pregar, nunca pensei. Mas quando foi necessário, ok, olha, vai-se para a frente. Pronto. E foi-se para a frente. E gosta de ser pastora? Gosto de ser pastora. Não gosto de lidar com pessoas, porque somos complicados. Pois é, mais fácil trabalhar com máquinas, né? É mais fácil. É mais fácil. Mas pronto, Deus dá a sabedoria, Deus dá mais o quê? Pronto, Deus ajuda. Sim. Olhando para trás, então, quer dizer, Deus está ao seu lado. Sim. Tem visto aí, quando tem esse tempo que tem estado na Madeira, né? Quer dizer, ainda está. Né? Deus a operar, ver assim, Deus a fazer coisas especiais, assim, coisas sobrenaturais, assim, olha, Deus está mesmo aqui presente. Porque não foi muito fácil quando você chegar lá, né? Não. Porque não foi fácil, porque nós continentais, às vezes, lá somos considerados como os cubanos. Os cubanos, né? Sim. Até hoje. Até hoje. Até hoje, 20 anos depois, ainda é cubana. Porque há aquela rivalidade entre o continente e a Madeira, mesmo levantada pelo próprio governo. E depois, pronto, há essas coisas lá deles. Não foi fácil, mas agora a gente sempre viu o poder de Deus connosco. Sim. Quando as coisas eram mais difíceis, lá está, orar, buscar a Deus, e Deus sempre abriu um caminho. Sim. Então, viste a mão de Deus. Sim. Né? Pois não, deve ter sido fácil, quer dizer, está lá com a igreja e depois as pessoas, pronto, é uma igreja lá das cubanas ou qualquer coisa assim. Não, nós é que éramos cubanos. Sim, eu sei. Na igreja não. Sim, eles a dizer isso, pronto. Então, aí foi, entretanto, agora está nesta outra igreja, né? A igreja de Estrela, né? Então, como que são os irmãos assim da Madeira? Assim. Como é que os irmãos da Madeira são? E agora baralhou-me. Não, quer dizer, é uma ilha, né? Sim. Ilha é diferente do que o continente, né? Sim. Vê-se a diferença entre o pessoal do Funchal ou da Estrela ou assim, ou é tudo a mesma coisa? Ou... Pronto, o do Funchal são pessoas mais abertas. Sim. Né? É um meio diferente, mais aberto. A Estrela é mais fechado, derivado. O povo é muito católico. Sim. Muito agarrado mesmo à católica. A católica também bruxaria ou só católica? As duas coisas. As duas? Sim, mas eles são mesmo fanáticos. Quando eles se converterem, quando se converterem em nome de Jesus, eles levam aquilo tudo a sério. Sim. No campo é mais assim. As pessoas lá dizem assim, eu sou católico, mas sou mesmo. Elas vão à missa, elas fazem lá aquilo tudo. Fazem mesmo tudo? Fazem, sim. É mesmo, posso dizer que são todos praticantes mesmo? Sim. Pronto. Tanto os próprios jovens, hoje lá, eles vão à catequese. Pronto. Quer dizer, as catequeses não é só têm os crianças. velhos assim, é mesmo os jovens, toda a gente. E fazem aquele percurso que agora não sei... Esse caminhada, percurso, pronto, que eles eu têm. também Eles não fazem sei, todos. Sim, todo mundo faz isto assim. Pronto. Então, para alguém se converter, quer dizer, não é uma decisão que a pessoa, vamos lá ver, vamos experimentar. É mesmo uma coisa do coração, quando alguém se converte. Sim. Então, isso é muito bom. Sim. Né? Porque também, as pessoas também sabem, quando alguém se converte, então conversa a sério. Né? Sim, pronto. E levam as coisas a sério depois de Deus. Então, assim, olhando para trás, foi uma boa decisão entregar a vida a Jesus? Sim, foi. Não há coisa melhor de entregar a vida a Jesus e servir a Deus. É, né? Pronto. Porque a pessoa vê que Deus está ao seu lado, né? Dá lá assim uma palavrinha às pessoas assim que estão a assistir. Então, você que está aí desse lado,
A melhor decisão que você pode ter na sua vida é entregar a sua vida a Jesus e servi-lo, porque Deus precisa de si. E nós precisamos dele. Assim, Em todos primeiro nós lugar, precisamos. precisamos dele. Sim. Depois temos a nossa vida para entregar a ele para o servir. É isso mesmo. Mas é a melhor que a pessoa pode fazer. A pessoa está feliz quando está a servir a Deus, quando está no lugar onde Deus está. Então acabamos assim mais uma caminhada com Deus. Muito obrigada e até uma próxima.